Olá, seja muito bem-vindo ao Diálogos Digitais. Este é mais um produto do Núcleo de Imagem e Som da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Unirio. O Brasil ocupa uma posição muito triste quando falamos de nós, mulheres. Somos um dos países que mais mata mulheres, principalmente as negras, pobres e das periferias. Apesar de todos os avanços, temos pouca representatividade política e no mercado de trabalho ganhamos menos do que os homens. Mas o que essa realidade tem a ver com a ciência política? Tem tudo a ver. E é o que nós vamos descobrir neste terceiro episódio da temporada Ciência Política, que conta com a curadoria do professor André Coelho, da Escola de Ciência Política da Unirio. As nossas convidadas de hoje são Maria Villarreal, ela nasceu no Equador e é doutora em Ciência Política pela Universidade Complutense de Madrid. Seja muito bem-vinda, Maria. Muito obrigada, boa tarde a todos e todas. Maria está concluindo um pós-doutorado em Ciência Política na Unirio. Ela também é professora no programa de pós-graduação em Ciência Política, também na Unirio. Também está aqui com a gente Débora Tomé, doutora em Ciência Política pela Universidade Federal Fluminense. Seja muito bem-vinda, Débora. Muito obrigada, é um prazer estar aqui hoje. A minha internet que eu falei, já deve ter falhado aqui umas 3 vezes, que eu estou falando no interior, mas muito bom poder conversar com vocês. Débora trabalha com capacitação e pesquisa sobre mulher e liderança e treinou mais de 600 candidatas em todo o Brasil. Também escreveu os livros O Bolsa Família e a Social-Democracia, Mulheres e Poder, Histórias, Ideias e Indicadores, e o livro infantil 50 Brasileiras Incríveis para Conhecer Antes de Crescer. E a nossa terceira convidada é Tainá Pereira, mestre em Ciência Política também pela Unirio. Seja muito bem-vinda, Tainá. Olá, prazer estar aqui com vocês. Tainá é coordenadora de ações étnico-raciais e diversidades da Secretaria Especial de Políticas e Promoção da Mulher da Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro. Por causa da pandemia de coronavírus, estamos seguindo todas as recomendações de distanciamento social. E por isso, em alguns momentos, a imagem e o som podem ficar comprometidos. Mas eu garanto que vai valer muito a pena essa nossa conversa. O Atlas da Violência 2020 do IPEA, que é o Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada, revela que uma mulher é assassinada no Brasil a cada 2 horas. Entre essas mortes, 68% são de mulheres negras. Então eu quero começar perguntando a Débora, como se explica, à luz da ciência política, esses números tão absurdos? Eu acho que é sempre muito complicado a gente transpor diretamente, quando a gente está pensando em ciência política, a morte de mulheres e a representação de mulheres. O que eu acho que a gente pode pensar é como existem grupos que estão mais sujeitos a algumas dinâmicas específicas nas relações de poder. Então, o que é muito característico em relação, quando a gente está falando de morte de mulheres, né? É muito característico o fato de essas mulheres serem, não a sua maioria, mas um bom percentual delas, 25% delas, são mortas dentro de suas casas ou por pessoas conhecidas, que é o que a gente caracteriza como o feminicídio. Isso sendo ainda, os dados são ainda maiores quando a gente está falando de mulheres pretas e pardas. Então, é muito importante a gente perceber como a dinâmica da violência reflete também algumas dessas características que estão relacionadas ao próprio não poder, né? A própria sujeição a qual as mulheres estão submetidas dentro de uma sociedade cujas regras ainda são o que a gente chama, né? São dominadas pelo patriarcado, são patriarcais, são regras que colocam os homens numa situação de poder, inclusive dentro disso que a gente chama também de um nome bonito, de sociedade conjugal, ou seja, dentro dos seus lares, dentro de suas famílias. Isso extrapola, né, a questão para fora, mas eu acho que há outras chaves também que nos permitem talvez dar mais elementos do que efetivamente quando a gente está tendo discussões dentro da ciência política, há outras chaves que nos permitem dar mais elementos para a gente pensar sobre o que é esse número e, sobretudo, para tentar entender como esse número se processa diferente a depender de questões de classe e questões de raça envolvendo essas mulheres, porque mulheres somos muitas e temos diferentes vulnerabilidades. Alguém quer complementar, Tainá?
Maria? Pode ser. Eu acho que, assim, a realidade que você acabou de descrever, Norma, bom, começando, boa tarde novamente a todas e todos, é um grande prazer estar aqui com vocês, né? Mas, assim, a partir dessa realidade que você narrou, né, que você acabou de descrever, é muito importante que a gente entenda, né, que é uma realidade que primeiro deve nos chamar a atenção, né, mas também tem que nos indignar, né, e de fato é uma realidade que se explica a partir da ciência política, mas não apenas, né, é uma realidade que se explica em função das desigualdades que existem entre homens e mulheres, né, e por fatores de ordem política, econômica, social e cultural, né, baseadas em ideias como o machismo, né, e a suposta superioridade masculina. Né? A gente tem que entender que a violência de gênero é qualquer tipo de agressão física, psicológica, sexual, simbólica, né? Contra alguém, contra as mulheres, em função da sua identidade de gênero, orientação sexual, né? E, assim, para além da realidade brasileira, né? É uma realidade, infelizmente, de caráter global, né? Segundo um recente estudo, por exemplo, da Organização Mundial da Saúde, né? 1 em cada 3 mulheres no mundo, né? Especificamente 35% já foram vítimas de algum tipo de violência física ou sexual durante a sua vida, né? E aí é muito importante que a gente pense em como essa realidade ela tem que mudar, né? E a gente não pode tolerar isso de forma alguma, né? E todos nós, mulheres, homens, todos nós temos que contribuir para que isso mude, né? No fundo, se trata de nós, as nossas filhas, mães, irmãs, né? São as nossas colegas, são as nossas amigas que estão em risco, mas é a sociedade como um todo, né, que acaba pagando o preço dessa violência. Estou de pleno acordo com as professoras, só gostaria de destacar um outro dado que esse Atlas da Violência também traz, que é o aumento do feminicídio, né, dos crimes de letalidade violenta contra mulheres negras e a redução, ao mesmo tempo, desse tipo de crime contra mulheres brancas. É super importante que a gente faça uma reflexão sobre essa disparidade, porque que entre um grupo aumenta e outro grupo diminui, principalmente considerando que mulheres negras representam mais de 28% da população, o maior grupo demográfico brasileiro. Essa representação, como a gente sabe, não tem correspondência nas instâncias de decisão, né? São muito poucas ainda no Congresso Nacional, cerca de 3%. Isso tem impacto direto na formulação de políticas públicas, porque não se consideram questões interseccionais, né? Quando da formulação e implementação dessas políticas. Então, a gente hoje trabalha numa lógica de segurança voltada para o aprisionamento, da chamada guerra às drogas, né, voltada para uma lógica que coloca como solução apenas a punição e que não trata de outras questões sociais, né, que levam as pessoas à criminalidade, principalmente porque também outro dado importante quando a gente fala de letalidade violenta, de encarceramento de pessoas negras, aqui em que condições esses crimes acontecem, né? Que geralmente estão relacionados ao tráfico de entorpecentes. Então, para além dessa presença maior, né, nas instâncias de decisão, da formulação de política pública, falta também incorporar uma visão mais holística da sociedade, né, uma visão que a gente chama interseccional, que leva em consideração as questões de gênero, de classe, de território e de raça e cor. A luta das mulheres por seus direitos é uma luta de séculos. Alguns deles, como o direito ao voto e a representação político-partidária, são conquistas que só foram alcançadas no Brasil há muito pouco tempo. Política e mulher. No Brasil, um caminho percorrido a passos lentos. A República foi proclamada em 1889. Mas, de acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, a primeira prefeita do país só foi eleita 30 anos depois. Alzira Soriano comandou a cidade de Lages, no Rio Grande do Norte. E perdeu o mandato meses depois com a Revolução de 30. A batalha estava apenas começando. O voto feminino só foi garantido pelo Código Eleitoral em 1932. Porém, somente as mulheres casadas com autorização do marido ou viúvas com renda própria podiam votar. Em 1933, uma vitória. Carlota Pereira de Queiroz foi a primeira mulher do país a preencher uma vaga como deputada federal. E o voto para todas as brasileiras passou a valer mesmo na Constituição de 1934.
O tempo correu. A presença das mulheres na política brasileira, nem tanto. A nossa primeira senadora, Eunice Miquiles, só foi eleita em 1979. Foi preciso virar o século e, em 2012, Dilma Rousseff se tornou a primeira mulher a ocupar a presidência do Brasil. Conseguiu se reeleger, mas foi afastada por um impeachment. Em 2021, as mulheres ocupam apenas 15% das cadeiras da Câmara dos Deputados, um aumento de 50% em relação à legislatura anterior. Mas ainda falta muito para elas se elegerem na mesma proporção dos homens. Débora, como as mulheres devem se engajar de forma mais consistente para que a gente avance nessa luta por mais direitos? Então, eu gosto sempre de chamar a atenção, né? A gente olha o gráfico e vê esse aumento aí de 50%, parece que teve uma multidão de mulheres invadindo a Câmara, mas eu acho que é sempre importante a gente olhar e pensar o seguinte: o Brasil hoje, de acordo com com os dados levantados, o Brasil hoje, de acordo com os dados levantados por organismos internacionais, está atualmente posicionado em torno do 100º, 42º ou 4º, porque vai variando, entre 192 países. Então, a gente está lá no final, como eu brinco, na turma do fundão, quando a gente está falando de representação feminina. E outro dado que eu também gosto de olhar é olhar pelo outro lado. Se a gente tem 15% de mulheres na Câmara Baixa, ou seja, no Congresso, a gente consegue pensar o seguinte: 85% são controlados por homens. Homens que têm muito mais chance de se reeleger e, portanto, de se perpetuar no poder. Eu acho muito importante a gente entender como esse gap, e aí, né, como a Tainá mencionou também, quer dizer, como esse gap, que não é só de mulheres, mas se a gente olhar para mulheres pretas e pardas, é ainda maior, como ele impacta, ou como ele é um sinal de que a gente tem um déficit democrático. Ou seja, a democracia não está funcionando de uma maneira, digamos, perfeita, nada é perfeito, né? Mas mais perto de um formato mais justo, porque a gente tem um grupo que está simplesmente alijado do poder, não conseguindo romper barreiras mais claras ou menos claras para essa participação. E essas barreiras estão muito dentro das relações partidárias. Ou seja, são os partidos que não têm promovido, não têm participado, tendo concentrado esforços para aumentar, de fato, essa representação feminina. Como a gente sabe, as campanhas no Brasil são patrocinadas por um fundo público. Desse fundo público, depois das últimas mudanças de 2018, quer dizer, uma parte passou a ser destinado, 30% minimamente tem que ser destinado às mulheres nas candidaturas de mulheres. Isso é feito, sim, mas isso é feito com pouca distribuição, isso é feito apenas dando poder àquelas mulheres que já estão no poder, né? Ou seja, transferindo esse dinheiro para as campanhas dessas mulheres, mas o que a gente vê é que ainda tem uma ausência e uma dificuldade enorme. Se a gente for pensar na última eleição, que foi a eleição de vereadoras, as mulheres aumentaram sua participação de 13% em média para 16%, mas ainda é muito baixo, porque se a gente pensar fazendo essa mesma dinâmica, a gente está dizendo que 84% das pessoas que ocupam cadeiras nas vereanças são homens. Isso significa que a gente ainda tem muitos passos a dar, porque se a gente for olhar para outros países como a Argentina, como o México, são países que já estão num caminho de paridade, enquanto a gente não conseguiu nem chegar aos 30%. Maria, eu queria te perguntar, a professora falou em relação do Brasil em relação ao resto do mundo, que a gente está no fundão, né, da sala, mas em relação à América Latina, qual é a posição do Brasil em relação a essa representatividade feminina nas câmaras? Câmaras baixas e câmaras altas. Ok. Então, me parece que temos que pensar em vários cenários, né? Por exemplo, a América Latina, ela tem um cenário de amplíssima violência de gênero, né? De fato, a violência de gênero constitui, né, uma pandemia urgente que a gente precisa combater na região, né? E é uma pandemia que tem se agravado no contexto da Covid, em função, né, das
quarentenas, do fechamento das escolas, etc., tudo isso tem deixado, né, são medidas necessárias, isso que fique claro, né, mas, por outro lado, isso tem deixado numa situação de maior isolamento, dependência, vulnerabilidade, muitas mulheres, né. E isso é importante por quê? Porque a América Latina é hoje, né, a segunda região no mundo por violência sexual perpetrada por homens que não são parceiros das vítimas, né. E se a gente pega em termos globais, né, os 25 países com maior número de feminicídios, 14 deles estão na América Latina e no Caribe, né? Isso significa que 9 mulheres morrem a cada dia na nossa região. Isso é uma grandíssima tragédia, né? Então, a gente precisa considerar o panorama, né, de maneira integral. Dito isso, né, é importante que a gente pense também nos grandes avanços que foram feitos, né, e aqui a Débora citou 2 países que têm feito grandes avanços, né, a Argentina e o México, mas me parece que a gente pode também adotar um olhar regional, né, embora haja especificidades por países, né. A região, por exemplo, está por trás, né, de iniciativas de caráter global, como o reconhecimento do Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra a Mulher, né, o dia 25 de novembro, está por trás também da Convenção Interamericana para prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher, né, a Convenção de Belém do Pará, dos anos 90, e nos últimos anos, né, graças a uma forte articulação dos movimentos feministas, né, uma articulação transnacional, com uma participação muito ativa de muitas cientistas políticas latino-americanas, né, há muitos avanços no que diz respeito à participação e representação política, né, a partir do estabelecimento de leis, de cotas, né, uma tipificação clara do feminicídio, medidas, inclusive, né, cada vez mais leis, por exemplo, que estão abertamente combatendo, né, a violência política de gênero, que é outro dos graves problemas que, por exemplo, impedem ou dificultam, né, a participação das mulheres na política. Se a gente pega o caso do Chile, né, recentemente, né, nesse processo de mudança, de transformação política, o Chile teve a primeira assembleia, né, está tendo a primeira assembleia constituinte paritária e terá, muito provavelmente, a primeira constituição com essas características, né. E aí a ciência política ela tem sido central para compreender, por um lado, né, esse processo de subrepresentação e falta de participação de muitas mulheres, né, para visibilizar essa realidade, entender que isso é um problema para a sociedade como um todo e propor soluções, muito na linha da democracia paritária, que também é, em grande medida, uma proposta que parte, né, dos movimentos de mulheres, dos movimentos feministas da nossa região. E aí, fazendo esse comparativo que você estava comentando, né, o Brasil está, digamos, está atrás, né, desses outros países, mas é importante pensar que, tanto na Argentina, quanto no México, em outros países que têm feito grandes avanços, né, o que nós temos, na realidade, é uma disputa em aberto, né, porque não há um consenso generalizado, assim, a gente precisa continuar lutando, né, a cada dia, pelo avanço das mulheres, pelos direitos das mulheres, que não são apenas os direitos das mulheres, mas é um avanço para a sociedade como um todo, isso tem que ficar muito claro. Tainá, você trabalha com políticas públicas para ajudar outras mulheres. Então, o que eu quero te perguntar é como é que o teu trabalho está impactando, sobretudo, as mulheres negras e das periferias. Já existe uma forma de você mensurar esse impacto? Sim, Norma. Além de pautar a necessidade de um olhar específico, atento às necessidades das mulheres negras e periféricas, a gente faz questão de criar, né, metas, indicadores para medir em que nível a gente consegue alcançar essa população. Então, toda vez que a gente pensa um projeto, um programa para as mulheres do Rio de Janeiro, a gente pensa a partir de uma ferramenta que possibilita que a gente faça um georreferenciamento. Então, a gente programa as ações para todas as regiões da cidade e, especificamente, naquelas regiões onde a gente conseguiu identificar que existe um contingente maior de mulheres negras, sempre observando esses dados que a gente conhece bem, né, de falta de acesso a serviços básicos, como saúde, educação, saneamento, e os índices de violência, que apesar da prefeitura não ter tanta ingerência no tema, existem algumas coisas que dá para fazer nesse sentido. Então, o impacto tem sido muito positivo, não só para as mulheres negras, no sentido das
ações que a gente tem promovido de valorização da cultura negra, né, de promoção e facilitação do acesso dessas mulheres a ferramentas de estudo e trabalho. Elas têm ficado cada vez mais próximas dos serviços oferecidos pela prefeitura, tanto na questão do enfrentamento à violência, né, que também é grande entre mulheres negras, quanto na questão da promoção. Então, elas têm acompanhado as atividades da secretaria e estão sempre demandando bastante da nossa equipe nesse sentido. E para além desse trabalho para fora, que é fundamental, a gente faz um trabalho muito forte também com os nossos parceiros, outras secretarias e órgãos da prefeitura, para que estejam cada vez mais atentos à questão de gênero e de raça. A gente, logo no início da gestão, fez uma provocação a todos os órgãos e todas as secretarias, enviando ofício, questionando aquele órgão, aquela secretaria, sobre quais ações, quais medidas, quais programas existiam ali dentro, que olhassem especialmente para questões de gênero e de raça. E aqueles que responderam dizendo, bom, eu não tenho memória institucional sobre isso, ou ainda não consigo incidir nesse tema, nós priorizamos essa secretaria para abrir diálogo, para pensar juntos como que a gente formula políticas públicas que considerem esses fatores de gênero, de raça, classe, território, porque, infelizmente, né, como já foi colocado pelas professoras aqui, é uma disputa, né? Isso ainda não foi internalizado pelos gestores, que são, em sua maioria, homens brancos de uma classe média, média alta, da necessidade de ter atenção às demandas específicas de mulheres que vivem em condições de maior vulnerabilidade. Em sua maioria, infelizmente, ainda mulheres pretas e pardas. Então, é isso, a gente fica com esse compromisso dentro da secretaria de promover as ações, por exemplo, agora no mês de julho, né, que tem o dia 25, que é o Dia da Mulher Negra Afro-Latino-Americana e Caribenha, a gente se dedicou a criar uma agenda de atividades, né, em parceria com outros órgãos, com entidades da sociedade civil, para pautar esse mês de referência das mulheres negras, abrindo frentes de trabalho mesmo, para não ficar só no simbólico, né, para a gente conseguir, de fato, alcançar essas mulheres, trazê-las para perto dos equipamentos, promover para elas um atendimento mais digno, mais humano, mais justo. O que mais as mulheres precisam conquistar para que elas sejam mais respeitadas e não se sintam tão vulneráveis? Quem quer começar? Débora, Maria? O que eu sempre me pergunto, sabe, Norma, é o que o mundo vai fazer pelas mulheres. Porque eu acho que, até propondo muito esse diálogo sobre empoderamento, eu acho que é uma palavra que a gente recorreu muito lá atrás, e eu acho que essa palavra, assim, eu não quero mais saber dela. Eu acho que nós já estamos super empoderadas. Então, eu acho que o que a gente tem que pensar é onde vão ser as mudanças institucionais. Eu quero saber de mudanças institucionais que façam da minha vida mais fácil. Uma amiga que também trabalha com feminismo uma vez falou assim, ninguém tem que ser heroína, eu detesto aquela imagem da mulher, capa, nunca foi um disfarce, da mulher maravilha, eu não quero ser a Mulher Maravilha, eu quero que o mundo me dê condições de fazer as minhas coisas sem ter que ser a Mulher Maravilha, porque o homem não passa por isso, o homem não tem que ser o Homem Maravilha. Então, o que eu acho para que faltam as mulheres fazerem, não, acho que faltam os homens fazerem. Eu acho que os homens, esses 85% que controlam as leis, porque são eles que controlam. Se a gente pensar o que um Congresso precisa para fazer a modificação, eu preciso desses homens votando leis que permitam que as mulheres sejam dignamente representadas, que protejam a vida das mulheres, que protejam leis que permitam a proteção das mulheres e que garantam que elas ganhem salários justos. Assim, o mesmo vale para, por exemplo, se a gente pensar no setor privado. Eu quero que esses 90% de homens que controlam as presidências das empresas garantam que vão dar carreiras dignas para essas mulheres. E, pensando em termos societais, aí assim, bem a nível do indivíduo, o que eu espero é que os homens comecem a partilhar os cuidados, que eles partilhem os afazeres domésticos e os cuidados com a família, caso constituam família. Eu acho que, então, assim, eu acho que as mulheres, nós já fizemos muito. Então, assim, eu acho que é a hora dos homens começarem a fazer a parte deles e que ocorram mudanças institucionais de fato, ou seja, mudanças nas leis, nas regras, que sejam para sempre. Se as mulheres não pressionam esses homens, que são maioria e que são representantes,
como a gente consegue fazê-los entender que eles precisam fazer leis para nos proteger? Como é que funciona isso? Desde o meu ponto de vista, várias mudanças que a gente pode e deve fazer como sociedade. Sem dúvida, compartilho a ideia de que trabalhar pelos direitos das mulheres é trabalhar pelo avanço da sociedade como um todo, né? A gente tem que parar de setorizar sempre e achar que o trabalho pelas mulheres é só pelas mulheres, né? É um trabalho para a sociedade como um todo, né? A gente trabalha em prol da melhoria dos direitos de todos e todas, né? Então, sem dúvida, assim, as mulheres têm alcançado vários progressos, vários direitos, né? Mas falta a garantia de uma cidadania plena, né? Você tem ainda, as mulheres são as mais afetadas, por exemplo, por um processo que a gente está vivenciando de uma forma aberta, nesse contexto de avanço de reformas neoliberais, né, de retrocesso do Estado, no contexto da pandemia, que é o da feminização da pobreza, né? A pobreza, ela acaba afetando particularmente, né, de forma prevalente as mulheres, né? E isso tem a ver com várias questões que vão muito além da formação das mulheres, elas acabam muitas vezes renunciando, né, em um contexto de necessidade. Quem é que fica em casa muitas vezes são as mulheres, né, a maior parte do tempo são as mulheres, elas acabam trabalhando principalmente no mercado informal. Então, tem, assim, uma série de questões, né, um avanço em termos de representação, participação política, melhoria no que diz respeito, né, ao mercado de trabalho, a sua participação com uma remuneração justa no mercado de trabalho, direitos plenos, né. E a gente, para isso, precisa, sem dúvida, né, de reformas de caráter institucional, de leis de proteção, inclusive, em relação à violência, né, de todos os tipos, né, simbólica, psicológica, sexual, etc., né, política também, certo? Mas a gente precisa de um engajamento amplo da sociedade, nós precisamos mudar, né, a educação de todos e todas, né, de fato, a questão da desigualdade, né, é um problema de caráter estrutural, e nós precisamos mudar essas estruturas, entendendo que, de novo, não se trata simplesmente de lutar pelo avanço de um grupo, que, aliás, isso acho bom destacar, né, as mulheres constituem a metade da população mundial, em alguns países, inclusive, mais da metade, né, então, isso já, por si só, é importante, mas o avanço, de novo, o avanço dos direitos das mulheres significa um avanço da sociedade como um todo. Então, precisamos, sim, de um envolvimento maior, de uma priorização, né, da agenda das mulheres enquanto pessoas, né, que merecem ter uma cidadania plena em todos os níveis. Tainá, você que está fazendo um trabalho muito direto com as mulheres mais vulneráveis, qual é a tua perspectiva em relação ao futuro que essa situação possa realmente ter, pelo menos, uma melhora? Quero aproveitar, pegar o gancho da professora Maria para trazer a frase célebre da Angela Davis, que diz que quando uma mulher negra se movimenta, toda a sociedade se movimenta junto. É muito sobre isso, né? Então, se a gente garante que mulheres negras tenham acesso aos serviços públicos de qualidade, básicos, se a gente garante a participação política dessas mulheres, e aí não só em termos de se candidatar e de conseguir se eleger, né? Mas que elas consigam cumprir os seus mandatos, né? Porque o que a gente observa é que quando esse lugar, né, finalmente é alcançado ali do cargo político, seja qual esfera for, muitas vezes as mulheres são interrompidas pelos próprios partidos, né, na execução de seus projetos, ou pela própria violência política, sendo o caso mais emblemático que a gente tem aí, o feminicídio político da vereadora Marielle Franco. Então, eu acho que se tem uma demanda, né, para fora, eu acho que seria dessa garantia, né, do pleno exercício do direito político de mulheres, em especial de mulheres negras, porque o projeto trazido por esse grupo é um projeto de sociedade diferente do que está posto, definitivamente. E, no caso, que as mulheres que estão na rua, que estão no território construindo, trazem de maior contribuição, assim, na minha perspectiva, e o que a gente busca sempre incorporar no nosso trabalho é a construção coletiva. Eu acho que é uma inovação também que mulheres têm trazido, particularmente mulheres negras e mulheres LGBTQI+,
de construir de forma coletiva, até para fugir desse lugar da representatividade estéril. Quer dizer, o partido garante que existe lá uma porcentagem de mulheres, mas qual é o projeto trazido por essas mulheres? O que efetivamente essas mulheres estão fazendo? Muitas delas continuam atuando na mesma lógica dos homens brancos de grupos privilegiados, de famílias que estão há décadas na política. Então, quando a gente olha para vereadoras, né, por exemplo, construindo mandatos coletivos, mesmo deputadas, isso é uma inovação. Isso é um jeito diferente de fazer política, e isso tem correspondência com uma outra proposta, um outro projeto de poder, inclusive. E o que eu digo, né, sempre falando mais pelos movimentos dos quais eu participo do que institucionalmente agora, é que as pessoas construam com mulheres negras, acreditem em mulheres negras, né, e façam avançar essas agendas, porque a novidade está aí, né? É um grupo que, como eu disse antes, quase 30% da população não tem nem isso, nem 10% disso de representação no Congresso Nacional, e é um grupo que é minorizado, né? Que são as maiorias silenciadas. Acho que já passou da hora de ouvir qual é essa proposta, né? Qual é, afinal, esse pensamento político que as mulheres negras trazem, que tem de inovador, que tem de diferente, que faz com que elas estejam conseguindo hackear as estruturas e estar cada vez mais presentes nesses lugares de tomada de decisão, agindo, né, como foi colocado aqui, em prol do coletivo, em prol da totalidade. Eu gostaria muito de continuar conversando com vocês, mas o nosso tempo, infelizmente, está acabando. Então, eu gostaria que vocês deixassem uma mensagem para cada uma de nós, mulheres, o que a gente pode fazer individualmente e coletivamente, resumidamente, uma mensagem final. Depois de tudo que a gente já falou, né? Então, Norma, eu queria deixar um recado, assim, eu acho que quando eu falo que... Depois eu estava pensando, a gente responde, às vezes depois que eu falo. Eu acho que tem uma coisa da ação coletiva que foi o que empurrou. A minha orientadora e coautora costuma dizer isso, né? Ela fala, o papel as mulheres nunca avançaram que não fossem com muita ação coletiva. Ou seja, o movimento de mulheres, ele é fundamental como pressão. Eu não vejo mais cobrando ninguém a questão individual. Eu não cobro nenhuma mulher individualmente, mas sim, se for isso individualmente, a adesão dela a esse movimento coletivo que é necessário. Para a gente empurrar, vai ser a transformação, ela só acontece quando tem gente chacoalhando o status quo, né? Eu acho que a gente não consegue promover essa transformação que não seja cobrando, porque senão todas as coisas continuam se repetindo da forma como elas se processam. Então, eu acho que se tem algo para a gente pensar sempre, e é a cantilena que eu venho repetindo há anos, é essa participação coletiva, né? É como a gente empurrar, participando de movimentos de mulheres, movimentos que façam sentido dentro da sua agenda, e isso em qualquer lugar do Brasil. Mesmo que seja uma cidade pequena, a maior cidade, mesmo que seja, enfim, interseccionando com muitas outras características, eu acho que é fundamental a ação coletiva. Eu acho que assim, o compromisso pelos direitos das mulheres, né, que significa um compromisso pelo reconhecimento e a garantia dos direitos de todos na sociedade, né, tem que ser um dever de todos e todas nós, né. E eu acho que essa pandemia ela tem deixado isso muito claro. E aí eu queria só trazer um exemplo de uma pesquisa recente que foi publicada pelo INSPER, a Universidade de São Paulo e a Universidade de Barcelona, que deixou muito claro, né, também como é importante para o avanço de uma sociedade a participação das mulheres na política, né. Segundo essa pesquisa recente, por exemplo, se mais mulheres, né, tivessem estado ocupando cargos, né, nos municípios, cidades pequenas no Brasil, pelo menos 75 mil vidas teriam sido salvas, né, em função de uma gestão melhor, em função de um número de contágio menor e em função de um número de mortes, né, de forma ampla menor. Então, assim, a gente tem exemplos concretos, nós estamos em 2021, né, então a gente não está pedindo coisas absurdas, nós estamos pedindo algo que é em função do benefício de todas e todos, né. Mais mulheres na política significa mais democracia, né, significa uma melhor sociedade para todos e todas nós, né,
combater a violência de gênero, portanto, também tem que ser um compromisso de todos e todas, né? A gente insiste sobre isso, a gente tem que parar de deixar de olhar a agenda sobre os direitos das mulheres, lembrando aí, né, da Tainá, que é muito importante todas as questões que ela colocou, né, sobre essa diversidade, heterogeneidade do universo feminino, né, cada grupo com as suas especificidades, mas para além disso, reconhecendo que, de fato, se comprometer em função do avanço da agenda, né, os direitos das mulheres significa se comprometer com o avanço da sociedade como um todo, né? E aí cada um de nós, independentemente da formação, sendo cientista político ou não, morando numa cidade pequena ou não, a gente pode e deve fazer muito, né? E há muitas maneiras de se comprometer. Para aqueles que nos seguem, né, no âmbito da ciência política, por exemplo, várias redes de mulheres, né? Eu e a Débora, a gente faz parte de uma delas, que é a rede de mulheres cientistas políticas, né? Se chama Rede de Politólogas, em espanhol, que tem feito um trabalho belíssimo, por exemplo, né, por trás das reformas, as leis, né, de paridade na Argentina, no México, no Equador, agora no Chile, que tem participado ativamente nos processos de reforma, né, e criação de novas constituições. Então, assim, há um movimento muito forte, né, os movimentos de mulheres, o movimento feminista de forma ampla no Brasil e na região de forma particular, né, é muito ativo e está levando à frente muitos avanços. Mas a gente precisa também tomar muito cuidado, porque nós estamos sofrendo muitas ameaças, né, num contexto de avanço do conservadorismo, né, num contexto de avanço de pautas absolutamente retrógradas, né, contrárias aos direitos das mulheres. Mais do que nunca, a gente precisa se conscientizar, né, e ficarmos conscientes desses direitos que a gente tem conseguido defendê-los de forma firme, né, e esse é um trabalho de homens e mulheres, né, porque só dessa maneira que a gente vai conseguir avançar e construir um Brasil, uma América Latina e um mundo melhor. Obrigada. Ok. Tainá. Bom, eu queria deixar como recado final aí para que mulheres, meninas, jovens se inspirem nos exemplos das professoras aqui, para se dedicar às suas paixões, estejam elas onde estiverem. Para quem já está, né, para as mulheres que já decidiram seguir carreira na ciência política, nas relações internacionais e áreas afins, que estejam sempre atentos, né, ao que a gente trouxe aqui hoje, a importância das construções, né, teóricas e práticas, no sentido de garantir a participação, maior participação de mulheres no processo de tomada de decisão, e que estejam sempre dispostas a lutar pela garantia dos seus direitos, né? Porque não existe cessão de poder, e aí o que a gente tem que fazer é marcar presença cada vez mais em todos os espaços e se apropriar mesmo, se apoderar daquilo que é nosso também. Ok. Muito obrigada, Maria Villarreal, a Débora Tomé, a Tainá Pereira. Foi um prazer enorme conversar com vocês, aprender muitas coisas, descobrir muitas lutas. Obrigada a você que nos acompanhou até aqui e até o nosso próximo episódio.